Saúde, irmão, na paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quero deixar uma palavra de meditação para os irmãos nesta tarde, que é tarde de bênção, tarde de vitória, tarde de conquista. Não importa o problema que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja vivendo, se houver alguém em algum lugar que esteja pedindo a Deus um socorro, uma resposta de Deus, que está passando por alguma depressão, por alguma ansiedade, que essa palavra chegue ao seu coração, te cure, te liberte de tudo aquilo que te oprime a sua alma, aquilo que oprime o seu coração, né? Porque lá em João 14, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, capítulo 14, versículo 5, vai dizer, né? Então Tomé disse a Jesus: nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Mas meu Pai já desde agora conhece, eu o tenho visto. E Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-me o Pai, o que nos basta. Jesus respondeu: estou há tanto tempo com vocês, Felipe, e ainda não me conheceu. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-me o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras, né? Jesus estava querendo dizer que Ele é o caminho, verdade e a vida, né? E todas as vezes que eu me perguntava, né? Eu estava com muitas dúvidas na minha mente e eu perguntava: será que existe duas pessoas, né? Eu falei: Jesus é um e Deus é outro. Não, são Santíssima Trindade, são Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Jesus está dizendo que Ele é o caminho, verdade e a vida, Ele é o caminho para levar a gente até o Pai. Porque quando nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador, nós já reconhecemos o Pai que está em Cristo Jesus, né? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E ali, quando nós aceitamos Jesus, né, o Espírito Santo paira habita em nós, né? E ali nós já vemos, né, que Jesus se faz presente na nossa vida e nós podemos reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não tem como você, como que eu vou dizer para vocês, não tem como vocês escolher outro caminho. Se vocês quiserem conhecer a Deus, tem que aceitar Jesus. Mas por que, irmã Letícia? Porque se Jesus está dizendo aqui na palavra que Ele é o caminho, verdade e a vida, porque Ele é o único caminho que nos pode levar a conhecer o Pai que está no céu. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho por nós pecadores. Então, para nós chegarmos até o Pai, nós temos que chegar até o Filho primeiro. Por que, irmã Letícia? Porque o Filho foi dado como sacrifício vivo para morrer por nós pecadores. Então, primeiramente, nós temos que reconhecer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, para nós reconhecermos ao Pai, né? Para nós chegarmos até o Pai. Então eu venho sempre estar deixando essa palavra: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus ainda está esperando vocês de braço aberto. Jesus ainda quer vocês de volta. Não importa se você se afastou, não importa se em algum momento você se desviou da presença de Deus. Não, Deus não te vê como o homem vê. Deus conhece o coração. Assim como o Senhor falou para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu conheço o coração. Deus examina o coração. Mas aqui em João 14, capítulo 14, vai dizer: não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for lhes preparar um lugar, virei outra vez e levarei vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam, né? E já sabe que para onde eu vou,
Ele já sabe para onde eu vou, ele conhece o caminho. O caminho, Jesus é o caminho, verdade e a vida, porque Jesus está prestes a voltar. Jesus, né, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, está prestes a vir buscar uma igreja. Por isso que ele fala, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando eu for lhe preparar um lugar, virei outra vez, que ele vai voltar outra vez para levar uma igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Mas ele já tem um lugar preparado para nós. Só basta nós reconhecer e aceitar ele como o único suficiente Salvador. E muitas das vezes eu vejo várias pessoas dizer: eu não vou para a igreja, que eu ainda não estou preparado. Jesus também não estava, né, preparado para ser um sacrifício vivo, para ser crucificado. Mas ele sabia que tudo aquilo tinha um propósito que o Pai tinha para ele aqui na face dessa terra. Mas nem por isso ele deixou de fazer as obras do Pai, que o Pai trouxe ele nessa terra para como sacrifício, né, vivo, para morrer por nós. Ele fez a obra, né? O Senhor Jesus, ele foi praticamente e eu sei que na palavra do Senhor a gente não pode nem acrescentar, nem tirar, mas o Senhor palestrava essa semana no meu coração que Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Jesus, né, Jesus foi apóstolo, Jesus foi missionário, Jesus foi profeta, Jesus foi pastor, Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, foi evangelista, porque aonde ele passava havia cura, havia libertação, porque quando ele quando ele foi na casa de Jairo, né, tudo tinha um processo. No meio daquele caminho, uma menina ressuscitou. No meio daquele caminho, uma mulher foi curada do fluxo de sangue. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas eu quero trazer um pouquinho vocês para cá, porque quando Jesus foi na casa de Jairo, Jesus não chamou qualquer um. Jesus já tinha os discípulos certos para entrar na casa do Senhor. E muitas das vezes, louvado, muitos não vão estar no mesmo propósito que você. Mas não é porque Deus não vai fazer a obra de A e de B, porque Jesus tinha as pessoas certas para entrar na casa de Jairo. Porque muitos estavam com ele, muitos não acreditavam naquilo que ele estava fazendo. Ele fazia sinais de maravilha e muitos que acompanhavam ele não duvidavam daquilo que ele fazia. Então ele decidiu chamar Pedro, Tiago e João, porque já estava com ele há muito tempo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nós colocamos dúvida, até você colocamos dúvida se Deus pode nos usar. Nós colocamos dúvida, sim. Aí nós deixamos de ouvir a voz de Deus porque nós colocamos dúvida em nós mesmos, porque achamos que nós não somos capazes de fazer a obra de Deus. Sim, pois na palavra do Senhor vai dizer, né, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Quando Deus falava isso para mim, eu não entendi o porquê. Fazer o evangelho é você usar a sua rede social para levar uma palavra. E eu quero dizer para você nessa tarde, você que está ouvindo a minha voz, eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, eu não sei até onde vai. Eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu. Assim como aquele filho pródigo pediu toda a sua herança para o pai. Pegou tudo que era dele. A herança dele que ele tinha, o pai entregou tudo para ele. Ele pediu. Não foi o pai dele que obrigou ele a sair, não foi o pai dele que constrangeu ele, porque ele tinha tudo do bom e melhor naquela casa. E nunca deixou de faltar nada. Ele alimenta, ele comia de tudo. Da melhor fartura ele tinha na mesa. Mas por algo que aconteceu, ou cobiça, ou ganância, porque tinha aquilo, ele foi e gastou tudo aquilo lá fora. Mas mesmo assim, o pai ainda estava de braços abertos esperando por ele. O pai sabia, você vai, mas eu sei que você vai voltar. E ali ele passou por tanta coisa, tanta humilhação, acabou comendo da comida dos porcos, e ele decidiu: na casa do meu pai eu comia do bom e do melhor. Na casa do meu pai eu tinha de fartura, e eu não vou mais ficar aqui. E quando eu digo para vocês que quando ele chegou no caminho, que o pai viu que era ele, o pai correu de encontro com ele e abraçou ele, né? E ali trouxe um pouquinho de inveja o irmão que estava lá no campo, né? Mas mesmo assim, o pai conversou com ele, né? E eu venho dizer para vocês, nós não precisamos sentir inveja um dos outros, porque Deus tem um dom. Eu sempre louvo esse louvor. Deus tem um propósito para cada um. Deus tem um dom para cada um. E eu me peguei esses dias, o Senhor, o Espírito Santo palestrando comigo, né?
Porque a função do olho não pode ser a função do nariz, não é? Cada órgão está na palavra de Deus. Depois eu tenho que ter que pegar isso aqui para poder meditar. O nariz não faz a função do olho. A boca não faz a função das orelhas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Os dentes não faz a função das mãos. Cada membro do corpo tem a sua função. A função do coração é bombear sangue. A função do cérebro é mandar sinal para o teu corpo funcionar. E quando a gente vai falar, no demais, irmão meu, se revestiu de toda a armadura de Deus. E a gente tem que brindar o coração. E uma palavra que bateu tão forte em mim no decorrer dessa semana: o teu coração é a tua mente. E eu fiquei pensando naquilo, o Espírito Santo palestrava comigo, né? Eu vi sempre dizer: o que os olhos não vê, o coração não sente. Tem como você? Então, os olhos e os ouvidos. Os olhos vê, vai para o coração. Por quê? O cérebro vai processar tudo aquilo e vai para o teu coração. Até para o coração bombear sangue para tuas veias, para tuas artérias, é preciso o cérebro mandar um comando para o teu coração para poder bombear o sangue. Até a mãe, para amamentar, quando a criança coloca a boca no peito para poder amamentar, o cérebro vai mandar o comando para poder o leite começar a ser gerado e sair leite do peito da mãe. Como que Deus é perfeito. Como que Deus é lindo. E você acha que Deus também não pode fazer na sua vida? E eu falei bem assim: é verdade, porque nós temos que nos revestir sim, mas tem muita gente esquecendo de brindar a mente. E eu vi uma palavra muito esses dias que eu estava assistindo um vídeo de pregação, e ali um servo de Deus foi arrebatado, e ali Deus usou ele profundamente, falando que o adversário da nossa alma é Satanás. Ele vive ao derredor, bramando como um leão para tragar uma alma. Tragar é achar uma brecha. A nem que seja um pequenininho assim, ó, desse tamanho do fundo da agulha, ele vive tentando. Por isso que nós temos que orar a Deus todos os dias: Senhor, aonde tiver brecha que eu não estiver vendo, fecha. Que não é só porque nós somos cristãos que nós não somos capazes de cair, não. Sim, quantos têm caído, não tem força para levantar, porque em vez do irmão ajudar a levantar, o irmão vai lá e critica. Quantos estão afastados da presença do Senhor porque caiu e ninguém ajudou a levantar, porque estava sem força. E eu falo com o Senhor assim, sabe, é muito triste ver servos e servos fora da presença. Mas nós não devemos julgar a vida deles, porque Deus ainda continua de braços abertos esperando eles. Só não suportaram o processo, não for. E não é fácil você suportar o processo da caminhada, não é fácil você suportar o processo da luta, não é. Mas nós sabemos que nós temos um Deus com a gente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor sempre estará conosco, comigo, com você. Né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque quando eu sempre oro, eu falo: Senhor, na palavra do Senhor vai dizer que Jesus é o caminho, verdade e a vida. E eu falo: Pai, me mostra o caminho. Não deixa que eu desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Me mostra o caminho. Né? E eu tenho muito orado a Deus, orado pela nossa nação do planeta Terra. Falei: Pai, eu posso eu não sei o nome do povo do planeta Terra, mas eu sei que a minha oração vai chegar àquele que se encontra com depressão, aquele que se encontra com ansiedade, aquele que se encontra abatido. Eu peço que essa oração, que essa palavra chegue a vocês. Eu não estou pedindo para que vocês me sigam, eu não estou pedindo para vocês que me dê engajamento, não. Eu só quero que vocês compartilhem essa palavra com quem que vocês vê que está triste, que está com depressão, está com ansiedade, que está prestes a desistir, falando que não suporta o processo. Eu quero que vocês ouçam essa palavra, que Jesus é o caminho.
Jesus não deixa de amar vocês porque vocês desviou. Jesus não deixa de amar vocês só porque vocês estão aí fora. Mas não há mais tempo de estar aí fora. Eu poderia chegar para vocês e dizer, não, Deus está gostando muito de vocês aí fora, mas Deus não está se agradando. Quem é conhecedor da palavra do Senhor vai ouvir esse vídeo e vai voltar para a presença do Senhor através desse vídeo, porque não há tempo. Porque Deus me dava uma visão pela madrugada, eu via muitas luzes no céu e a trombeta tocava, fazia um barulho, só que eu não me assustava com aquele barulho, eu estava com meu coração descansado. Quantos ainda estão dormindo? Quantos ainda estão dormindo? Na palavra do Senhor vai dizer, desperta, ó tu que dormes. Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Não deixa que as lutas te abatem, não deixa que vocês sejam vencidos pelo cansaço, não deixa. Não deixa. Fique firme nas promessas de Deus, fique firme nos caminhos de Deus. Não é fácil, não é, mas para Jesus também não foi. Olha, para vocês terem noção, eu vi aqui a parte aqui que eu estudo um pouquinho, não sou muito conhecedora da palavra. Eu falo para o Senhor, eu não conheço muito a palavra é Deus que me dá, não sou eu que pego a palavra, eu leio a palavra ali, mas depois eu esqueço, mas é Deus no momento certo, Deus vem e começa a palestrar comigo. O Senhor Jesus, ele foi negado por Pedro. Jesus foi traído por Judas. Mas vocês acham que Jesus não sabia que Judas ia negar ele? Vocês acham que Jesus não sabia que Pedro ia negar? Ele sabia. Por quê? O Senhor separava, ia para o monte e falava, Senhor, se for possível, tira esse cálice de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. E muitas das vezes nós que não sabemos orar direito, pedimos as coisas a Deus, eu quero. E esquecemos de dizer igual Jesus falou, seja feita a tua vontade. Se o Senhor fizer na minha vida, o Senhor é Deus. Se não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Mas para você declarar isso, você tem que estar preparado, porque Deus vai te provar. Deus vai fazer você passar pelo processo. Não adianta, não tem como você fugir do processo daquilo que Deus tem preparado para você. Não tem como. Não tem como. Você vai passar pela mão do olheiro, que até Jesus foi moldado. Porque ele passou moldação, igreja, é você passar por provação. Jesus foi provado, mas em nenhum momento ele deixou de fazer a obra. Aonde ele passava, ele expulsava os demônios. Aonde ele passava, havia cura. Aonde ele passava, havia libertação. Né? E porque às vezes nós, na palavra, nós às vezes nos limitamos. Na palavra de Deus vai dizer que nós faremos obras maiores que ele faz. Eu posso não saber decorar cada versículo que está escrito, se é João, se é Tiago, se é Pedro, se é Lucas. Mas para quem entende a palavra de Deus, vai lá no versículo direitinho e vai meditar. E antes de eu pegar o celular para poder meditar nessa palavra, eu relutei, porque eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito vergonhosa para estar... Mas eu vou estar fazendo em breve, vou estar fazendo live no Facebook. Mas não é para mim requerer a glória para mim, não. Toda a honra, toda a glória é do Senhor. Se Ele mandou eu fazer o vídeo, eu vou fazer. Né? Não é para mim receber maior número de seguidores, não. Não, pregar o evangelho, nós temos uma rede social para isso, para pregar o evangelho do Senhor. Né? E eu falo para vocês que estão desanimados na caminhada. Eu falo para vocês, pegue o Salmo 121 para vocês. Eleva os meus olhos, da onde virá o meu socorro. O meu e o seu vem do Senhor. E não importa quantas lutas você esteja passando. Não importa quanta perseguição você esteja passando. Não importa no momento mais sensível da sua vida você quer parar. Mas eu vou dizer para você, coma desse pão, beba dessa água. Assim como o Senhor falou para Elias.
há muito caminho ainda para seguir até a volta de Jesus. Coma do pão que o Senhor está dando. Beba da água que o Senhor está te oferecendo. Para você não cair. Porque depois que cai é difícil se levantar. E a minha oração nesta tarde, eu peço ao Senhor que levante aquele que está caído. Aquele que está fraco na fé. Aquele que está dizendo, Senhor, hoje é a última vez que eu vou para a casa do Senhor. Se o Senhor não me responder, eu vou desviar. Mas há poder que há no sangue de Jesus, que Jesus está trazendo a resposta para você hoje. Se fortaleça, se brinde, porque há muito chão para poder você caminhar. E o que você está sentindo é as dores de parto. Está quase perto de você conseguir a sua bênção. Se você parar, vai voltar tudo para trás. Se você não perseverar, vai voltar tudo para trás. Lá em Mateus 7, do versículo 7 em diante, eu vou ler para vocês, que eu sei que Deus me deu essa palavra no meu momento, né? É testemunho para contar, mas para honra e glória do santo nome do Senhor, um dia eu vou vir aqui para testemunhar tudo que Deus ainda está fazendo na minha vida. E nessa madrugada eu quero compartilhar com vocês, na madrugada desse mês, eu tive uma visão pela madrugada. Só que como a gente acha que Deus só fala só com, né? Que a gente acha que Deus só fala só com as outras pessoas, né? E a gente se constrange pensando que Deus não pode dar os dons pra gente. Aí Deus me deu uma palavra muito tempo, 2025. Para vocês terem entender. Letícia, está vivendo a promessa? Deus tem feito muito mais espiritualmente do que materialmente na minha vida. Porque antes de Deus te dar uma coisa, Ele vai te preparar espiritualmente antes dele te dar algo na tua mão. Não estou aqui para pregar chave de carro, não estou aqui para pregar chave de casa, não estou aqui para dizer, né, coisas maravilhosas para vocês, não, mas tem um momento que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Se Ele te prometeu que Ele vai te dar uma casa, Ele vai te dar, basta você perseverar em oração. Mateus 7, versículo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7, vai dizer: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, porque aquele que pede recebe, quem busca encontra, a quem bate a porta será aberta. E qual dentre vocês é um homem que se o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, saber dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Entendeu? Se você está orando pedindo a um Deus algo, a porta vai se abrir. Porque peçam-lhe será dado, busquem e encontrarão, batam a porta lhe será aberta. Vocês acham que vocês estão orando, estão perseverando em oração, você acha que Deus não vai fazer? Mas tudo tem um processo primeiro. Jesus sabia que ele ia para o matadouro. Ele seria o sacrifício. Ele seria o cordeiro. Ele sabia disso tudo. Ele tinha que fazer a obra. Ele fez a obra. Quando chegou no momento ali, ele foi para a cruz, né? No caso que é um tal de Gólgota, né? Alguma coisa assim que fala, né? Não sei se eu estiver errado, que o Senhor me perdoe, até vocês, irmãos, me perdoem, né? Então, ele foi para aquele lugar ali, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele foi para a cruz e sabia que ele já sabia que ele ia para a cruz. Mas no momento ali, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, quando ele foi para a cruz ali, ele foi cuspido, ali deram até vinagre para ele no lugar de água. Que covardia.
E ali, quando ele foi para a cruz, fizeram uma coroa de espinho, pregaram a mão dele com prego. Aí eu fico, você ainda fica murmurando aí do que você está passando? Antes da palavra cortar para ir para você, corta para mim primeiro. E nós ainda ficamos murmurando. Quanto dos nossos irmãos aí para fora estão sendo a vida tirada? Tudo por não negar a Jesus. E nós negamos Jesus a todos os dias. Nós blasfemamos contra Jesus todo dia. Tem um louvor que canta: ah, Jesus, quebra meu orgulho e me faz. A outra face eu não dei, meu ego eu escutei. Até aquele que dizia amar com meu amigo, mas no final não consigo perdoar ninguém. Para louvar esse louvor, a gente tem que estar disposto a dar a nossa outra face. Para viver a obra de Deus, nós temos que deixar o nosso ego de lado. Para viver a obra de Deus, nós não temos que deixar o lobo. Nós não podemos deixar a ovelha virar lobo. Nós não podemos deixar o trigo virar joio. Porque no meio da igreja tem joio. Tem o trigo e tem o joio. Mas naquele grande dia vai ser separado. O trigo vai ser colhido e o joio vai ser arrancado. Porque toda árvore que não dá fruto, ela é arrancada. Ainda há tempo de você fazer a obra. Ainda há tempo de você frutificar. Há tempo de você brotar. Porque... E eu falo para vocês, né, que muito de novo, quem tem promessas não morre antes do tempo. Não morre, igreja, porque Deus deixa de cumprir, não. Morre porque muitas das vezes as pessoas não querem fazer a obra de Deus. E toda árvore, essa caneta aqui, ela tá com tinta, não tá? Acabou a tinta, o que você faz com ela? Você joga ela no lixo. E toda árvore que não dá fruto, tá certo, que toda árvore que não dá fruto dá uma sombra. Mas é a palavra de Deus. Toda árvore que não dá fruto, ela é arrancada. Ela não é cortada, porque cortada, ela ainda pode brotar, mas a arrancada da raiz, ela não brota. E a árvore que dá frutos, ela é... O que a gente faz com nossas plantinhas, né? Quando tá com a folha amarelada, nós vamos lá, arrancamos para que ela dê mais folhas, para que ela dê flores bonitas, até frutos. As laranjas, né? Eu já... Meus pais, meus avós tinham um sítio, a gente morava no sítio, né? E ali tinha laranjas, tinha uma época de fazer enxerda, tinha a época de fazer as poldas, né? Para poder dar mais frutos, laranja ser docinha. Assim é Deus com a gente, o nosso Pai é o lavrador. Quando a palavra de Deus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, Jesus está dizendo que Ele é a árvore. Ele é a árvore da vida. E o Pai é o lavrador. O lavrador é aquele que tosa, aquele que faz a polda, aquele que colhe os frutos, aquele... É lindo, nosso Deus é lindo. Não tem nem palavras para poder explicar para vocês como Deus é lindo, ainda que a luta nos aflige. Mas o nosso Pai ainda continua sendo o lavrador da nossa vida. Jesus continua sendo a videira verdadeira e nosso Pai é o lavrador. E eu digo para vocês, continue firme, que essa pregação, às vezes não pode ser uma pregação conforme vocês querem ouvir, às vezes não pode ser uma palavra conforme eu não prego que nem muitos. Eu falei para o Senhor, desperta o dom que o Senhor confiou em mim. Eu não quero o dom de A, nem de B, nem de C, eu quero o meu que Deus tem para mim. E quantas das vezes eu disse que eu não era capaz de falar a palavra de Deus. Eu falei assim, eu quero mergulhar na palavra, eu estou aprendendo muito. Letícia recebeu algumas bênçãos. Deus é bom. Só de eu estar vivo já é bênção. Só dos meus filhos estar com saúde já é bênção, né? E eu sou grata ao Senhor por isso.
Eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. Eu estou orando por vocês. Não só. A igreja está orando por vocês. E quero dizer para vocês que vocês não estão só. Vocês não estão sozinhos. Continua orando. Continua jejuando. Continua vigiando. Porque a oração sem a vigilância não vale de nada. Vigiai e orai. Porque ninguém sabe nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E eu peço a vocês do fundo do coração, não estou pedindo para que vocês me dêem nada. Não estou pedindo para que vocês me sigam, nada. Se Deus tocar no coração de vocês, eu me seguir, amém. Mas não estou pedindo que vocês compartilhem esse vídeo com alguém que está prestes a desistir, com alguém que você já orou, por alguém que você já foi lá. Muitas das vezes as pessoas não querem ouvir. Tem lugares que eu fui, que tem gente que não queria ouvir, que é vaso de casa, não tem honra. Muitas vezes eu quero ouvir uma outra pessoa falar. E Deus está dando a resposta para você nesse vídeo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E toda árvore que dê fruto, a limpe para que dê mais. Toda árvore que não dá fruto, ela é arrancada e é lançada no fogo. Então a palavra que eu tenho para dizer para vocês nesta tarde: coma desse pão, beba dessa água. Não importa a perseguição que você está passando. Não importa os levantes que está acontecendo na sua vida. Não importa a situação. Deus conhece o seu coração. Eu prometo para vocês que assim como o Espírito Santo tocar no meu coração, eu vou fazer uma live para estar orando pela vida daqueles que estiver pedindo, em nome de Jesus. Não para minha honra, não para minha glória, e sim para a honra e glória do santo nome do Senhor. E vocês fiquem na paz do Senhor Jesus, que Jesus os abençoe nesta tarde, em nome de Jesus. Que vocês tenham uma ótima quarta-feira, na paz do santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.